Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 3 de abril de 2021 teremos 8 palpites, jogos muito bons, boas equipes em campo, mas antes da gente começar já vai se inscrevendo no canal, já deixa seu like e ajude o canal a crescer. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos palpites que tem muita coisa para falar hoje. Primeiro jogo do dia, Granada e Villarreal, jogo válido pela La Liga, primeira divisão espanhola. O Villarreal atual sétimo colocado com 43 pontos e o Granada oitavo colocado com 36 pontos, ambos tentando chegar ali à faixa de classificação às competições europeias. O Granada vem de 2 derrotas seguidas, enquanto o Villarreal vem de 4 jogos com vitórias consecutivas, sendo 2 pela Liga Europa e 2 pela La Liga. Mas aqui, galera, apesar de ser uma liga extremamente under, não é extremamente, né, mas muito under, aqui a gente tem 2 equipes que vêm jogando bola, tanto que reflete isso na competição, estão bem ranqueadas no campeonato e apesar de ser um jogo com uma tendência de um pouco mais truncado, um pouco mais estudado, eu vejo sim um espaço para gols nesse jogo, porque os últimos 5 jogos do Granada em 4 teve 2 gols ou mais, e no caso do Villarreal nos últimos 5 jogos teve 2 gols ou mais, e quando essas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, 4 teve 2 gols ou mais. Então, tendo 2 equipes que têm ambições, que brigam por alguma coisa, que precisam muito da vitória nesse jogo, que vem jogando bola, que vem marcando e vem tomando os gols, não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 1.5 gols. Odd está na casa de 1,40, mas eu acredito que com 5 minutos, 10 minutos, essa odd já tenha batido 1,50, e eu acredito na possibilidade de gols, porque é um jogo com que 2 equipes precisam do resultado, e são 2 equipes que estão buscando o resultado em seus jogos. Então sim, eu acredito num jogo franco de 2 equipes que vão buscar o gol, por isso mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 com 5 minutos de jogo. Passando agora para Napoli e Crotone. Aqui a gente tem um jogo válido pela primeira divisão italiana. O Napoli é o atual 5º colocado com 53 pontos e o Crotone último colocado com 15 pontos, o saco de pancadas da primeira divisão italiana. O Napoli vem de 3 vitórias seguidas, né? 2 boas em clássicos contra Milan e Roma. Já o Crotone vem de 2 derrotas seguidas, não vem fazendo uma boa campanha. Aqui não tem muito o que a gente falar, né? É um jogo com uma grande tendência de vitória do Napoli, mas também é um jogo com uma tendência de gols, porque a gente tem uma equipe muito boa tecnicamente contra uma equipe muito fraca e que não vem desempenhando um bom campeonato e que vem tomando muitos gols. Já a equipe do Napoli, apesar de ter vindo de 2 jogos truncados contra boas equipes, é uma equipe que marca muitos gols quando joga com equipes meio baixo de tabela e tem uma equipe qualificada para isso. Então, tendo todo esse contexto em volta, o nosso palpite para esse jogo é mais de 2.5 gols, odd está na casa de 1,55, porque eu acredito que a equipe do Napoli deve pressionar muito desde o começo do jogo, a equipe do Crotone também não fica muito atrás, então deve ser um jogo bem franco, com boas possibilidades de gols, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,55. Passando agora para Dortmund e Frankfurt, jogo válido pela Bundesliga, primeira divisão italiana. O Frankfurt atual 4º colocado com 47 pontos e o Dortmund 5º colocado com 43 pontos. Mais um jogo extremamente over, num campeonato muito over, com 2 equipes com claras ambições na competição, principalmente o Dortmund, que joga em casa, precisa ganhar para encostar no próprio Frankfurt. Então é um jogo com muita tendência de gols, seja do Dortmund, seja do Frankfurt, tanto que os últimos 5 jogos do Frankfurt é uma equipe que marcou e sofreu gols, ou seja, ambas marcam nos seus últimos 5 jogos. Já no caso do Dortmund, nos últimos 5 jogos, 3 teve o ambas marcam. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 teve o ambas marcam. Então assim, galera, um jogo numa liga extremamente jovem, com 2 equipes extremamente ofensivas, atacam muito, tanto o Dortmund contra o Frankfurt. 2 equipes que precisam do resultado. O Frankfurt, mesmo jogando fora de casa, não tá ficando atrás,
porque até mostrou isso contra o Leipzig. Apesar de estar perdendo um time que vinha muito bem, foi buscar um empate, conseguiu o seu gol, segurou a partida. Então para esse jogo não vejo outra alternativa, senão ambas marcam. Odd está na casa de 1,55 porque eu não acredito num jogo de muita trocação. O Dortmund deve vir para cima, mas o Frankfurt também deve ir para cima, e isso abre um leque de oportunidades para gol para ambos os lados, até porque as duas equipes vêm muito bem e precisam do resultado. Então por isso ambas marcam, odd na casa de 1,55 para Dortmund e Frankfurt. Passando agora para Kazan e Sochi. Jogo válido pela Premier League, primeira divisão russa. Sochi atual quarto colocado com 40 pontos. Kazan em oitavo com 37 pontos. Aqui é uma liga com uma tendência, né, de under, de poucos gols, mas são duas equipes que nos seus últimos jogos vêm desempenhando o contrário. Nos últimos 5 jogos do Kazan, os 5 teve 2 gols ou mais, e nos últimos 5 jogos do Sochi, 4 dos 5 teve 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 4, teve a possibilidade de 2 gols ou mais nos 4 jogos. Então, por mais que seja uma competição com a tendência de baixa de poucos gols, são duas equipes que vêm marcando muitos gols, tanto que estão bem na tabela com a diferença de apenas 3 pontos. Então deve ser um jogo bem disputado com gols. Então por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,50, porque são duas equipes que vêm jogando bola, vêm desempenhando isso, e os placares vêm mostrando a possibilidade de gols, e quando elas se enfrentam também há essa possibilidade. Por isso, para Kazan e Sochi, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50, odd muito boa para o início de partida. Passando agora para PSG e Lille. Ligue 1, primeira divisão francesa, o PSG primeiro colocado 63, Lille segundo colocado 63. Aqui um jogo muito valioso para ambos os lados, um jogo que pode definir o futuro do campeonato. E não tem outra alternativa senão a gente ir para o mercado de gols, né, galera? Porque é um jogo de duas equipes muito ofensivas que vão ter uma trocação muito grande nesse jogo. O PSG nos últimos 5 jogos teve 2 gols ou mais em todos, e o caso do Lille, nos últimos 5 jogos teve 2 gols ou mais em 4 dos últimos 5 jogos. Quando essas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, teve 2 gols ou mais em 4. Galera, era um jogo com uma tendência muito grande para mais de 2,5 gols. Mas como futebol é futebol, são duas equipes muito boas, que têm ambições. Acredito que deve ser um jogo mais estudado no começo, até porque quem tomar o gol que vai largar em muita desvantagem e pode até perder o campeonato. Então, por isso, o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,35. Com 15 minutos, essa odd deve ter batido 1,50, porque eu acredito que é um pouco mais seguro que o mais de 2,5 gols, porque é um jogo com duas equipes muito boas. Deve ter a possibilidade, sim, de 3 gols, mas como a odd do mais de 1,5 gols já está beirando 1,50, eu vejo mais segurança aqui. Por isso, nosso palpite é mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 para PSG e Lille, porque é um jogo que tem uma clara tendência disso, até porque são duas equipes muito boas na França. Passando agora para Torino e Juventus, Série A italiana, primeira divisão. A Juventus terceiro colocado com 55 pontos e o Torino 17º com 23 pontos. Aqui, galera, não tem muito o que falar. Torino não vem muito bem, vem oscilando muito. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 vitórias. E a equipe da Juventus, apesar do último jogo, dessa zebraça para o Benevento, vinha de 4 vitórias seguidas, sendo uma pela Champions League e 3 pelo campeonato italiano. Aqui, galera, a Juventus deve começar muito em cima, deve desde o primeiro minuto se impor no jogo, deve comandar as ações da partida e não tem outro palpite senão Juventus vence, odd na casa de 1,57, porque eu acredito que a equipe vai querer recuperar os bons momentos, a boa fase e querer voltar a encostar aqui no Milan e até ir à caça da Inter, que ficou um pouco mais complicado, mas não tá nada impossível. Então, tendo uma equipe do Torino que não vem tão bem, que não vem jogando um grande futebol, vem oscilando bastante, eu acho que a equipe da Juventus, pela toda a superioridade técnica que a equipe tem, pela necessidade de vitória, eu acredito sim que a Juventus deve vencer. Por isso, esse é o nosso palpite, odd na casa de 1,57. Passando agora para Leipzig e Bayern, jogão pela primeira divisão alemã. Bayern, primeiro colocado com 61, Leipzig,
segundo colocado com 57. Um jogo muito bom de se ver, duas equipes muito boas que vão jogar bola, acredito que nenhuma deve ficar muito atrás. O Bayern deve tomar as ações do jogo, mas o Leipzig deve explorar muitos espaços que a equipe do Bayern dá, como foi no último jogo entre eles. Mas se a gente olhar o retrospecto do Leipzig contra o Bayern, chega muito bem nos jogos. Quando chega para jogar com o Bayern, vem de uma sequência muito boa, mas sempre encontra uma grande dificuldade com a equipe do Bayern. Nos últimos 5 jogos entre essas duas equipes, foram 4 empates e 1 vitória do Bayern. Sem falar que o Bayern vem de 4 vitórias seguidas. E o Leipzig, apesar da vitória contra o Bielefeld, deu uma oscilada, perdeu do Liverpool na Champions, deu uma oscilada com o Frankfurt. Para esse jogo, também espero um Bayern melhor. Acredito que o Bayern não deve vencer, pode acontecer, mas tendo em vista todo o contexto que o Bayern está num momento muito bom, tá que o Lewandowski não vai jogar, mas está num momento muito bom. O Leipzig sempre tem grandes dificuldades com a equipe do Bayern. Eu acredito muito que a equipe do Bayern deve ao menos empatar essa partida, por isso nosso palpite é um dupla chance, Bayern ou empate, odd na casa de 1,51, porque eu acredito que a equipe bávara é um pouco mais qualificada, um pouco mais cascuda, deve segurar esse jogo ou até vencer a equipe do Leipzig. E passando agora para o nosso último jogo do dia, Bolonha e Inter, jogo válido pela Série A italiana. A Inter atual primeiro colocada 65 pontos e o Bolonha 11º com 34 pontos. Aqui, galera, é um jogo num campeonato com a tendência de muitos gols, né? E a equipe da Inter vem refletindo isso nos seus últimos 5 jogos. Teve 3 gols ou mais, no caso do Bolonha, né? 3 dos 5 teve 3 gols ou mais, e no caso da Inter, nos seus últimos 5 jogos, 4 teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 teve 3 gols ou mais. Então, galera, é um jogo com uma tendência clara de gols. A Inter vem num momento muito bom, deve começar em cima. O Bolonha deve tentar aproveitar os contra-ataques dos espaços que a equipe visitante deve dar, então não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd está na casa de 1,60, porque eu acredito num jogo bem franco de duas equipes que vão para jogar bola, principalmente a Inter. O Bolonha deve explorar mais os contra-ataques, mas ainda assim é um jogo com uma boa tendência de gols, seja um golzinho aqui do Bolonha, seja 3 da Inter, é bem possível. Então por isso o nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 para Bolonha e Inter de Milão. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para esse sabadão. Espero ter ajudado todos vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês vêm achando, os seus palpites. Compartilhe com os amigos e espero ter ajudado todos vocês e até a próxima. Valeu!